Geografia Ensino Médio, terceiro ano, tema Agropecuária, terceiro bimestre. A agropecuária integra as atividades primárias. A agropecuária, ela engloba a agricultura e pecuária. Essa atividade foi responsável pela sedentarização do homem no Paleolítico. A atividade da agropecuária é desenvolvida no meio rural, ou seja, o campo. A atividade da agropecuária na atualidade é marcada pelo uso de modernas tecnologias e a exploração de forma empresarial. A agropecuária, ela integra o setor primário da economia. O setor primário é composto por agricultura, pecuária e extrativismo. O extrativismo pode ser animal, vegetal ou mineral. A economia é dividida em três grandes setores: setor primário, que nós já explicamos, setor secundário, que é a indústria, e setor terciário, que são os serviços, o comércio e o setor bancário. A agropecuária, ela é organizada através de sistemas. Esses sistemas representam a forma como são utilizados a terra, a mão de obra, os recursos tecnológicos e os recursos financeiros. Os dois grandes sistemas empregados tanto na agricultura como na pecuária são o sistema intensivo e o sistema extensivo. O presente slide apresenta as características básicas dos dois sistemas. O sistema extensivo, ele é caracterizado em países que têm grande oferta de terras, como o Brasil, como a Austrália, como a Argentina, praticado em grandes propriedades. Logo, o homem vai utilizar pouca tecnologia, pouca mão de obra. Geralmente a mão de obra não necessita de uma qualificação ou de uma especialização. E comparado com o sistema intensivo, há um baixo nível de uso de capitais, de dinheiro, para tocar o negócio, certo? O sistema extensivo ele pode ser utilizado tanto na agricultura como na pecuária. O sistema intensivo ele predomina em áreas ou em países de pequena dimensão territorial, como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, certo? Mas pode ocorrer em países como o Brasil, a Argentina, no caso a Austrália também, certo? Em geral, as propriedades são menores, há um uso intensivo de tecnologias, a mão de obra empregada é altamente qualificada, ou seja, geralmente a pessoa tem que ser um técnico agrícola, ou então uma especialização em veterinária. Há também a inversão de capitais, ou seja, é utilizado principalmente, por exemplo, na pecuária para a produção de leite, certo? A figura do presente slide representa bem e explicita como é o sistema intensivo e o sistema extensivo. À direita, nós temos o que? O sistema intensivo, no qual o gado é criado confinado na pecuária, o alimento é dado pelo dono da fazenda, assim como a água. Muitas vezes o gado só sai desse confinamento aqui para o abate, certo? Outra característica também, como o gado é criado confinado, há um grande controle sanitário, um controle da parte de veterinários para evitar a disseminação de doenças. A figura à direita representa, no caso, o sistema intensivo. Na esquerda, nós temos o que? O sistema extensivo, no qual o gado é criado solto,
Você pode perceber que a propriedade é imensa, aqui é maior, né? O gado pasta naturalmente, logo se ele pasta naturalmente aqui, sem confinamento, não é necessário um controle sanitário e por parte dos veterinários com relação à disseminação de doenças, certo? No caso, a figura representa o sistema, né, agrícola utilizado intensivo extensivo utilizado na pecuária, certo? Mas o sistema intensivo e extensivo pode ser organizado e utilizado também na produção agrícola, ok? Antes de nós entrarmos nos tipos de agricultura, é necessário a gente conhecer dois conceitos importantes. Pecuária é a criação de animais para fornecer ao homem carne, tração, né, força, que já não é muito utilizado, né, por exemplo, carne de boi, ou para mover um arado, pouco empregado hoje, ou então para fornecer leite. A agricultura é o que? É o cultivo de plantas, né, para fornecer alimento ao homem, a animais, ou então servir de matéria-prima para a indústria, certo? Ok? Esses dois conceitos são importantes. Agora nós iremos estudar os tipos de agricultura. Primeiro, agricultura familiar. É aquela na qual é empregado somente o que? A mão de obra da família. O próprio nome já explica, né? Geralmente, ela é utilizada, utiliza pequenas propriedades rurais, né? E também, eventualmente, né, a família, num momento assim de colheita, pode contratar temporariamente alguém para ajudar na produção. E parte da produção é utilizada para o consumo da família e a outra parte o que? É utilizado para comercialização nos mercados regionais, certo? Ok? Agora é importante destacar que o volume de produção não é grande, né? Mas há uma comercialização da parte dessa produção aí, mesmo que pequena. Aí nós temos a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela realizada numa pequena propriedade pela família, na qual é produzido principalmente alimentos para a família ou então para pequenos rebanhos de galináceos ou então caprinos. Outra característica importante, né, que esse tipo de agricultura é também chamado de roças, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, onde predomina esse tipo de agricultura, certo? Outra característica importante também que muitas vezes a família não tem nem a propriedade, ou então a terra é tão pequena, né, que a produção incipiente não é suficiente nem para alimentar a família. Aí muitas vezes o que esse agricultor faz? Ele aluga a terra do outro, né, pagando em dinheiro, que é chamado arrendatário, ou então através de uma associação chamada de meeiro, que é o seguinte: o cara utiliza a terra do outro e como pagamento ele não dá o dinheiro, ele dá metade da produção. Ou então, muitas vezes, o agricultor de subsistência não tem nem o título de propriedade, ele está ocupando aquele terreno que é um terreno devoluto, ok? Beleza? Esse tipo de agricultura, né, visa principalmente a produção de milho para alimentar os animais, feijão, né, e mandioca para a produção de farinha aqui no Nordeste do Brasil. Destacando mais uma vez, esse tipo de agricultura é também chamado de agricultura de subsistência ou de roças. Agricultura de jardinagem é um tipo de agricultura que predomina no sudeste da Ásia, em países como Tailândia, Filipinas e Vietnã. Essa região, né, tanto a Ásia e especialmente o sudeste asiático, é uma região, primeiro, caracterizada pelo um adensamento populacional, por uma elevada densidade demográfica. Outra característica dessa região também é que a maior parte dos países são pequenos,
né? Outra característica também, a disponibilidade de terras agrícolas é pouca também, né? Certo? As áreas agrícolas são principalmente nas planícies dos rios. A outra característica também que esse modelo de agricultura utiliza o quê? Muita mão de obra, né? Mão de obra abundante. E é voltado principalmente para a produção de arroz, certo? É necessário você saber também, né, que, por exemplo, por que agricultura de jardinagem? As propriedades são pequenas. O cultivo do arroz ele requer um trato muito grande, né? E dá a impressão que as propriedades, né, como a própria figura mostra a gente, são jardins, mas na verdade são plantações comerciais. A produção visa a produção de arroz, como também o que? De chá, certo? Vale destacar que o arroz é o alimento básico da população de boa parte do sudeste da Ásia. Cinturões verdes, né? É o desenvolvimento de atividade agrícola nas regiões próximas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, como Fortaleza, São Paulo, como Salvador, Rio de Janeiro, né? No entorno dessas grandes cidades aqui no Brasil e em boa parte dos países desenvolvidos, se desenvolve uma agricultura intensiva em pequenas propriedades que tem como objetivo abastecer de frutas e verduras a população da cidade, né? Esse modelo de agricultura é chamado que agricultura de cinturões verdes. O último tipo de agricultura que nós iremos estudar é a agricultura empresarial, patronal ou também aqui no Brasil chamado de agronegócio ou agribusiness. Como já foi destacado, né, a agricultura empresarial pode ser chamada de agronegócio ou agricultura patronal. Utiliza grandes inversões de capitais, ou seja, quando o empresário, né, dono de uma empresa rural, lá no Tocantins, lá no Mato Grosso do Sul, lá em Goiás, vai dar início ao cultivo da soja, né? Ele vai ao banco só preparar a terra, para preparar a terra para o cultivo, ele levanta, por exemplo, num banco como o Banco do Brasil, num Bradesco desse da vida, uma quantia de quase 4, 5 milhões só para preparar, né, o solo. Geralmente são grandes propriedades de 100 hectares, né? 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Aí você pensa numa fazenda que tem 500 hectares, toda utilizada para a plantação de produtos como ou soja, ou algodão, ou milho, né? A mão de obra que trabalha nesses empreendimentos são pessoas altamente qualificadas. No mínimo, você tem que ter um curso de técnico agrícola. Na figura que nós utilizamos para abrir essa etapa, né, da agricultura empresarial, a gente viu um bocado de colheitadeiras mecânicas. Só para você ter uma ideia, cada máquina dessa aí custa quase R$ 1 milhão, né? Aí na figurinha lá a gente contou quase umas 10. Aí você vê a quantidade de capital empregado nesse modelo agrícola, certo? Outra característica, alto nível de mecanização. Em épocas da colheita, né, essas colheitadeiras mecânicas, elas trabalham quase 24 horas com 3 turnos de trabalho para poder colher a soja, o milho ou a outra commodity cultivada nessas fazendas. Alta produtividade também, né? Muitas vezes as sementes cultivadas são sementes compradas de grandes multinacionais que produzem sementes selecionadas. E muitas vezes essas sementes são transgênicas, certo? Outra característica também é, geralmente, a pessoa planta o milho, o algodão ou a soja para o quê? Para exportação ou para abastecer uma indústria, né? Exemplo, o cara planta soja para produção de óleo de soja, né?
ok? Ou de margarinas ou derivados. A agricultura empresarial ela é controlada a nível mundial por megas empresas que controlam esse setor, certo? Uma delas é a Bayer, a Bunge, a BASF. Mas no slide você pode ver outras aí. Essas empresas elas controlam o preço dos produtos, por exemplo, essa Bunge ela controla o preço da soja no mercado internacional, certo? Você produz, praticamente você tem de vender sua produção através dela. Elas controlam também a comercialização de insumos como fertilizantes, sementes e, de certa forma, também o preço, certo? Importância da agropecuária para o Brasil, né? É o setor mais competitivo nosso, né? Nós, a nível mundial, os outros países não conseguem competir com a nossa agricultura devido a fatores como a oferta de terra, né, de áreas propícias para o desenvolvimento da agricultura, a questão climática, né, que aqui o nosso clima não é árido, né, e também, por outro lado, não tem um inverno frio que dura 4 meses, como alguns países têm esse problema, né. Outro fator importante também é um setor dinâmico. Nós produzimos tecnologias através de uma empresa chamada Embrapa, que produz tecnologia voltada para o setor agrícola, né? É o caso, por exemplo, do desenvolvimento do algodão, que já germina com plumagem bege, amarelada, né? Ou seja, o algodão colorido. É um produto desenvolvido através desse laboratório. Ou então a produção de semente, algumas sementes híbridas, né, que possibilitam, por exemplo, o desenvolvimento do trigo, que é uma cultura de clima frio, em áreas do Cerrado, que é uma área de clima tropical, até mesmo aqui no Ceará, no tabuleiro ali de Russas, na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, né, há uma experiência do desenvolvimento do trigo, né, de sementes híbridas que tá conseguindo se envolver no nosso clima, trigo. Outra característica da nossa agricultura, né, é o setor que alavanca as nossas vendas no exterior, né, nossas exportações. Só para você ter uma ideia, o que o Brasil exporta é suco de laranja, soja, algodão, carne bovina, suína e galináceas, certo? Representa 5% do PIB, né, e gera divisas. Problemas, né, os desafios da nossa agricultura. O custo Brasil, que é o custo Brasil, a carga tributária, que encarece os nossos produtos. As barreiras fitossanitárias, o que é isso? É uma série de barreiras que os países que não conseguem competir com o Brasil criam para barrar a entrada dos nossos produtos. Exemplo, os Estados Unidos da América, né? Eles produzem milho, produzem soja também. Eles criam uma série de barreiras, né? Para impedir que o nosso milho, que a nossa soja chegue a um preço menor que o deles, certo? Por fim, a logística, né? Os nossos portos, né? Que são um empecilho até para a saída dos produtos, e as estradas mal conservadas, né? Ou seja, o Brasil ele utiliza para transportar as safras a forma mais cara, que é o transporte rodoviário, enquanto o resto do mundo, né, utiliza o transporte ferroviário, que é mais barato, né? Só é você pensar a quantidade de carga que um trem carrega com a quantidade que um caminhão carrega, utilizando a mesma quantidade de combustível, né? E o Brasil utiliza a forma mais cara de transportar carga, né? Tudo isso impacta o quê? Impacta na competitividade dos nossos produtos. Obrigado.